Marcos 12, 28, de todos os mandamentos, respondeu Jesus, o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre. E com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento, de toda a tua força, e amar o próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Amém? Apesar de nós termos como título aqui o Grande Mandamento, eu queria usar este texto não para falarmos aqui sobre a parte principal do texto, que é amar o Senhor de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a força. Queria pegar do texto a ideia de Jesus de colocar Deus, eu e o próximo como prioridades da vida. Falarmos sobre um assunto que você deve conhecer muito bem: crise autoexistencial. Quem já não passou por uma, por duas, por três? Quem já não teve um momento em que você, por algum motivo, por alguma razão, entrou em crise? E senti no coração de nós usarmos esse texto para meditarmos sobre crise autoexistencial. Antes de falarmos do texto, vamos definir, para a gente compreender, à luz do texto, o que é crise autoexistencial. Então, crise, o dicionário traduz como alteração sobrevinda no curso de qualquer coisa, da vida, da sociedade, da política, da educação, da saúde. Então, é uma alteração da normalidade, algo que vinha vivendo, existindo, acontecendo normalmente, e sofreu uma anormalidade, isso é uma crise. Crise também pode ser entendido, agora teologicamente dizendo, como um local transitório, um lugar transitório, porque ninguém consegue viver para sempre em crise. Ela pode evoluir para a cura ou para a morte. Muitos entram em crise e não saem dela, vai ao fim. Muitos entram, sobrevivem. Se você já tem experiência com crise, se é passado, você evoluiu para a cura, sobreviveu. De alguma forma Deus te ajudou, de alguma forma você conseguiu se livrar. Mas a crise não é um lugar permanente. Quem está em crise está evoluindo em alguma direção. Não tem caminhos nivelados na crise, ou está para cima ou para baixo. Ninguém fica parado em crise. A crise, ou você mata ela, ou ela mata a sua vida. A crise é um assunto tão importante nos dias de hoje que os grandes gestores estudam. Faz parte do currículo escolar. Hoje eu me lembro que na polícia nós tínhamos a matéria de gerenciamento de crise. Por quê? Em qualquer momento, um sequestro, um assassinato, uma greve, um assalto, uma tragédia. Vamos trazer para a individualidade um telefonema, um acontecimento, algo que você soube, algo que disseram. De repente você entra em crise. Esses grandes gestores estudam, porque, como eu disse, a matéria já fala gerenciar crise. Ou seja, é uma situação de anormalidade que, se você cruzar os braços e ficar quieto, ela não vai embora, ela evolui para a morte. É preciso fazer alguma coisa. Se na normalidade viver é um desafio, se na normalidade viver implica em tomar decisões, em vencer, numa anormalidade, quando há uma crise, então saber como agir, ou fazer a coisa certa no momento de crise, com certeza vai trazer o benefício de você encontrar a cura no momento difícil da sua existência. Então, crise é isso. Autoexistencial. Na verdade, eu creio que teologicamente não existe autoexistência. Vamos chamar aqui de crise existencial, porque só Deus é autoexistente. O homem é dependente. O homem não tem auto nada. Nós usamos
para dizer aquilo que é próprio do ser humano, da individualidade, da sua independência, da sua emancipação. E vamos continuar usando aqui para a gente entender, mas teologicamente falando é crise existencial, porque só Deus é autoexistente, mais ninguém. Mas a crise autoexistencial fala do meu conflito com a minha existência em determinado momento do meu existir. Existir é viver. E viver implica em passar por várias alterações na minha existência. Enquanto eu existo, eu vou passar por alteração. E uma alteração é uma crise. Uma alteração sobrevinda no curso de é uma crise. Uma alteração na normalidade da vida coloca a vida em crise. Seja lá qual for o caminho que ela veio. Ela vem por 1000 caminhos. Emprego, educação, saúde, sociedade, filhos, familiares, psicológico, emocional, sentimental, memória, enfim, 1000 caminhos. E descobrir o caminho não ajuda muito. O que ajuda muito é descobrir a cura. Achar culpados não cura, achar a cura é que cura. Culpados, às vezes, só aumenta a dor. Tem gente que passa a vida toda ampliando a sua crise até o fim, procurando culpados. Então não é fácil evitar uma crise, mas viver em crise é bem pior. Não tem muitas regras para evitar uma crise, ela vem de sobreaviso. Às vezes já nasce grande, já nasce enorme, ela nem evolui, já nasce gigante. E não é muito fácil evitar, só sábios, só maduros, só pessoas prudentes, ponderadas, muitas vezes conseguem driblar situações que culminariam em crise. Mas se não é fácil evitar, mais difícil ainda é viver com ela. É um mal da alma, é um mal que atinge a vida interior, é um mal que atinge o emocional, é um mal que atinge a vida interior do ser humano, e você não vai encontrar muitos remédios eficazes no mercado. Você não vai encontrar na vida muita coisa que tenha um poder eficaz na crise. Você vai encontrar muitas orientações que nós chamamos de autoajuda, mas o que funciona mesmo é a ajuda do alto. Autoajuda pode ajudar um pouco, mas definitivamente o que funciona é a ajuda do alto, é a ajuda de Deus, a ajuda do céu. Porque Deus é o Senhor da vida, Ele é autoexistente e Ele sabe orientar toda a sua criação durante a sua existência. Muito bem. O texto que nós estamos tomando por base, Marcos 12, 28, começa falando da nossa existência. Jesus estava num debate acalorado com fariseus, saduceus, escribas, e eles estavam ali questionando mandamentos. Por que mandamentos? Porque eles primavam por uma vida com qualidade. Nessa vida com qualidade entrava a fé. Dentro de assuntos de fé, eles queriam o melhor da fé. Então o fariseu, religioso como era, ele buscava pela qualidade de vida, pela qualidade da fé, pela qualidade do serviço a Deus. Então ele tinha lá todas as suas obrigações. Eu não sei se você sabe, mas um fariseu, ele tinha 613 preceitos ao todo na sua religiosidade. Já até li que ele tinha preso à sua cintura um cordão que tinha essa quantidade de nó. Cada nó era um ponto, cada ponto significa um preceito. Esses preceitos se dividiam em 248 preceitos afirmativos, coisas que eles afirmavam, e segundo a ajuda que eu li, fala que é a quantidade de número de membros do corpo. Por isso que são 248. É o corpo afirmando. Adorarás o Senhor teu Deus, espírito, alma e corpo. Tinha também 365 preceitos negativos, um para cada dia do ano. É a quantidade dos dias do ano. Fazendo um total de 613 preceitos, que é o número de letras que contém no decálogo, nos 10 mandamentos. Olha, coisa matemática, bonitinho, né? Coisa de religioso mesmo. Metódicos, cheio de regrinhas, e eles debatiam com Jesus uma forma de achar essa qualidade. Hoje, para existir, você pode encontrar muito mais do que isso e muito menos do que isso. Qualquer religioso vai encontrar uma religião mais liberal ou mais radical. Se o que você quer é preceito, normas, doutrinas, regra, costume, é o que tem. É só procurar.
cada vez mais. Na época de Jesus já não era diferente. Os fariseus eram os mais criteriosos, mais rigorosos, religiosos, uniformizados, pegavam a palavra no pé da letra, e eles combatiam com Jesus para saber qual é o maior dos mandamentos. Fala aí. Fala um que esse daí nós vamos escrevê-lo, esculpi-lo em ouro, sei lá, vamos decorar, ensinar para os nossos filhos. E Jesus, nesse debate, ele colocou toda a lei de Deus acima de todo e qualquer culto, holocausto, sacrifício, em um mandamento, desdobrado em dois. Ele disse, o grande mandamento é amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, todo o teu entendimento, toda a sua força. E o segundo, semelhante a esse, abrangente, uma extensão desse, é o próximo como a ti mesmo. Toda a lei de Deus está sintetizada aí. Está resumida. Praticar e viver isso, você vai encontrar razão, orientação e bênção para a sua existência, trazendo qualidade de vida. Como sempre, Jesus, quando abria a sua boca, não falava nada sem um porquê. Sabedoria destilava dos seus lábios. Eu acho maravilhoso ele simplificar a vida entre Deus, você e o próximo. Deus, eu e o próximo. E ele está falando de uma lei que vale no céu e na terra e vale para a eternidade. Ele está dizendo, não tem nada maior do que isso. Para resumir, é isso que Deus queria dizer. Primeiro Deus, depois eu e o próximo. Vamos ver o que é isso. Então, segundo os fariseus, tinha 613 preceitos, entre os afirmativos e os negativos. Jesus, mais para frente, fora desse contexto aqui, ele chegou a dizer, ai de vós, fariseus, vocês complicam demais. Vocês fecham a porta dos céus. Vocês nem entram e não deixam ninguém entrar. Vocês complicam demais as coisas de Deus. Vocês fazem longas orações com pretextos que não retratam a realidade do vosso coração. Vocês com mosquito engolem camelo. Vocês procuram tirar cisquinho no olho e no de vocês tem uma trave. E por 7 vezes Jesus disse, ai de vós. Eu fico imaginando, se Deus olha para alguém e diz, ai dele, coitado dele mesmo. Quem está dizendo ai dele é Deus, é Jesus. Então Jesus não concordou com esse tipo de religiosidade que se prende nos bastidores ou nos arredores da doutrina, mas perde a sua essência, que fica em volta do que Deus disse e se esquece do Deus que o disse. E é muito comum ainda hoje nós vivermos nos arredores de Deus, bênçãos de Deus, palavra de Deus, profecia de Deus, culto a Deus, igreja de Deus, pastor de Deus, mas às vezes esquecemos de procurar em Deus. Às vezes, a palavra de Deus é tão boa que ela basta, mas a palavra de Deus, ela só é boa e poderosa porque ela é de Deus. Sem Deus, ela não é nada. O culto a Deus é bom por causa de Deus. A igreja de Deus é boa por causa de Deus. Tira Deus de tudo que é dele, nada existe. Mas a gente vem de um mundo tão sofrido, a gente entra em tantas crises existenciais, que às vezes quando a gente acha o quintal de Deus, a gente fala, é aqui que eu vou ficar, é aqui que eu vou morrer. Não dou mais um passo. Nem para frente, nem para trás. Às vezes a gente descobre um CD que toca música de Deus. Tem gente que compra um CD e fala, agora eu achei Deus. Acabou, para ali. Outro compra uma Bíblia, outro ouve uma mensagem e não evolui, para ali. Achou uma pequena coisa de Deus. É de Deus, é, mas não é Deus. A criação não é Deus. O que Deus criou não é Deus. O Criador é o Criador, a criação é a criação. O povo de Deus é o povo de Deus e o Deus deste povo é o Deus deste povo. E às vezes nós misturamos esta ordem. E se estamos falando de uma lei que vale para a eternidade, não se pode ignorar uma lei, não se pode alterar, não se pode inverter uma lei da forma em que ela foi formada sem consequência. Quando uma lei é estabelecida, ela tem que ser entendida, ela tem que ser respeitada e praticada. Não sei por que com Deus nós achamos que as coisas não funcionam assim. Qualquer outra lei menor do que a lei de Deus, às vezes nós tomamos o cuidado de estudar, entender e respeitar. Qualquer lei.
Você já viu falar da lei da gravidade? Não dê muita atenção para ela e vê o que acontece. A lei da gravidade diz que ninguém pesa nada, mas todo mundo está sendo atraído pela Terra. E se você desrespeitar, você se arrebenta no chão. Quem estuda ela, quem entende ela e quem respeita ela, se dá muito bem com ela. É uma lei. Uma lei natural, que a gente aprende quando criança, esfolando o joelho, batendo a testa no chão. Nós estamos presos à terra por essa lei. E assim, nós encontraríamos uma infinidade de lei que a gente não se atreve a ignorar. A lei dos astros, a lei da terra, do mar, dos animais, da fertilidade, do nascimento. Os astros estão orbitando e ninguém se atreve a mexer ou interferir no curso deles sem consequência. O mar tem a sua lei, ninguém se atreve a encará-lo sem consequências. A terra, os animais, assim por diante. O nascimento, a fertilidade, são leis estabelecidas por Deus, leis da natureza, leis na criação, e elas precisam ser entendidas, elas precisam ser estudadas, elas precisam ser respeitadas. Não sei porquê, em assuntos de fé, que é onde a gente se arrebenta sempre, assuntos de interior, assuntos de alma, assuntos de espírito, é onde a gente sempre complica a coisa, e isso traz complicações para a vida, a gente inverte tudo. E achamos que essas inversões não vai trazer nenhuma consequência. Você acha que todo mundo na Terra segue esta lei estabelecida por Deus? Deus, eu e o próximo? Não. Muitas vezes nós invertemos, muitas vezes nós colocamos eu, Deus e o próximo. Já mudou tudo. Já não é mais a lei de Deus. Eu em primeiro lugar, Deus em segundo, porque eu sou uma pessoa muito crente. Imagina que eu deixar Deus em outro lugar, coloco em segundo. E o próximo. Mas se eu estou em primeiro lugar, a Bíblia diz que Deus não fica em segundo lugar em nenhum lugar, porque Ele é o único Senhor. Qualquer lugar que Deus não estiver em primeiro lugar, Ele não está. Pronto, já fiquei sem Deus na minha vida. Vou ter problema com a minha existência. Por quê? Porque eu me tornei o meu Senhor. Eu sou o primeiro na minha vida. Eu me tornei o meu Senhor e eu não vou ter uma bênção maior do que o meu Senhor pode me dar. Ou seja, eu vou ter na minha vida tudo aquilo que eu posso me proporcionar. Em termos de felicidade, segurança, proteção, orientação. E é com a minha capacidade do meu ego que eu vou rumo à eternidade. Cadê Deus? Olha, Deus, eu achei que Ele estava em segundo lugar, mas Deus não fica em segundo lugar. Ele não está na minha vida. Servos de Deus ou senhores do nada. Ou você serve a Deus, ou você se torna um senhor do nada. Porque Deus não fica em segundo. Ele falou, eu sou o único Deus e fora de mim não há outro. Onde Deus estiver, Ele é Senhor, Ele é o Criador, Ele é absoluto, Ele é primeiro. Mas é muito comum essa forma de inversão. Eu, Deus e o próximo. Ou então, às vezes, eu mudo alguma coisa, mas que não arruma muito. Eu, o próximo e Deus. Deus vai para o fim da fila. Também é uma forma comum de viver. Sabe por que às vezes a gente arruma a vida depois que se converteu? E para se converter a gente bate muito a cabeça, porque Deus é o último da fila. A gente procura Deus quando todo mundo já falhou. Quase todos os profissionais da vida já falharam. A gente fala, agora só Deus. E é só Deus mesmo. Às vezes o pai, a mãe, o amigo, o professor, o advogado, o psicólogo, o médico, o psiquiatra, todo mundo já tentou e a vida está em crise. Ela está em crise, vai indo morro abaixo, ela vai caminhando para a morte. E aí quando você já tentou de tudo e não tem mais nada, fala, agora tem que orar, agora é Deus. Você conhece alguém que benze, alguém que reza, alguém que ora. Agora é Deus. E Deus é tão amoroso que Ele não se chateia de ser o último. Quando Ele entra na vida, Ele arruma a vida. Que bom que Ele é assim. Porque talvez, se Ele não fosse assim, nós não estaríamos aqui. Porque muitas vezes nós tentamos muitas coisas antes de Deus. Essa forma de viver eu, o próximo e Deus depois. Às vezes nós vivemos o próximo, eu e Deus. Então o próximo é o meu Senhor. É uma forma de viver também muito comum. Tem pessoas que o que elas fazem não retrata exatamente as escolhas do seu interior.
Às vezes ela crê naquilo que os outros creem, porque todo mundo crê e são convincentes, e é muita gente, e ela acaba crendo também. E ela se veste como os outros mandam, ela come o que os outros mandam, ela vai para onde os outros mandam, ela vive os outros, o próximo. Não vive ela. Talvez se ela tivesse que ouvir ela mesma, ela viveria diferente. Mas às vezes o coração dela fala para ela, vive assim. E ela ouve à sua volta muita gente dizendo, não, assim não. Imagina, ninguém vive assim. Todo mundo vive de outro jeito. E aí, para não confrontar todo mundo e para não ter problema, ela coloca o próximo primeiro, depois eu. Aí depois Deus. É uma forma comum de viver. Mas mexeu na lei de Deus. Jesus, descomplicando a vida, ele falou, olha, sabe como é que funciona? Primeiro Deus. Quer ver a vida entrar nos eixos? Quer ver a coisa começar a existir do jeito que o Criador criou para existir? Primeiro Deus, primeiro Deus, primeiro Deus. Primeiro Deus. Parece uma coisa muito elementar, mas não é praticado. Geralmente, a gente diz assim para Deus, Deus, eu tenho um plano, eu tenho um sonho, eu vou fazer, vem comigo. Me abençoa. Olha, eu não estou querendo nada de ruim para ninguém. Meus sonhos são bons, meus planos são bons. Não vou dar calote em ninguém, não vou prejudicar ninguém. Mas você está querendo construir o seu reino e quer Deus no seu reino. Só que é o contrário. Você que tem que entrar no reino de Deus. Porque o reino do bem é falido. E Deus não vai construir, edificar reino de ninguém. Ele veio aqui para estabelecer o reino dele na terra. Ou nós entramos no reino dele, ou nós nos tornaremos o nosso próprio rei. E o nosso reino possivelmente não irá longe. Por mais sábio que você seja. Por mais cabeça que você seja, teu reino não vai longe. Porque reino é um lugar onde reina a vontade de um Senhor. É um território onde prevalece a vontade de um soberano. Se eu sou o rei, eu sou o rei. Jesus não é o rei. Então, queridos, eu, Deus e o próximo, eu, próximo Deus, próximo eu e Deus, próximo Deus e eu, são formas comuns de existir. Só que quando vem as crises, as alterações da vida, aí Deus não é o meu Senhor. Aí sou eu, é o próximo, é alguém. E nenhum adorador terá uma bênção maior do que o seu Deus. Ninguém terá uma proteção maior do que o Deus que ele adora. Tem gente que gosta do dinheiro. Ele vai ter tudo que o dinheiro pode lhe proporcionar. Ah, mas é muita coisa? É muita coisa, mas nada mais do que isso. Agora, se você gostar do dinheiro, mas não deixar ele ser o seu senhor, aí ele vira um escravo. Como escravo, ele é uma bênção. Como patrão, ele é uma perdição. O assunto não é dinheiro. É porque o dinheiro, ele fala muito nos dias de hoje. Mas não é o único que fala. Qualquer que seja o senhor de uma vida, a pessoa terá a bênção que o seu senhor pode lhe proporcionar. Pode ser eu, pode ser o dinheiro, pode ser o próximo, pode ser meu ego, pode ser qualquer outra coisa. Por isso, Jesus descomplica esta coisa, dizendo, primeiro, Deus. Deus é espírito e Deus fala ao nosso espírito, ele diz, você tem que ter fé para entender a sua existência. Como Deus não pode ser avaliado, como Deus não pode ser dissecado por minha mente, eu preciso da fé. A fé é o meio pelo qual Deus escolheu para se relacionar com o ser humano. O animal não precisa de fé, ele obedece instintivamente. Como o ser humano foi feito um tipo Deus, conforme a sua imagem e semelhança, com capacidade para criar, julgar, pensar, decidir e raciocinar, então Deus é espírito e o homem tem espírito, Deus fala ao seu espírito. Então quando falo primeiro Deus, fala fé para existir. A Bíblia diz, no princípio Deus. Nossa existência começa aqui. A minha existência não começa no princípio eu. A minha existência não começa no princípio meu professor, no princípio o cosmo, no princípio a matéria. Eu não creio nisso. Eu creio no que está escrito aqui. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. De sorte que o que veio a existir não veio a existir do que é aparente. Ou seja, o mundo visível veio a existir daquilo que é invisível. E a Bíblia começa dizendo na existência de todas as coisas. No princípio, Deus.
Não é no princípio eu, não é no princípio próximo, não é no princípio cosmo, nada. A Bíblia diz que só os loucos dizem Deus não. O cristão, o sábio, o inteligente, a criatura diz Deus sim. A Bíblia fala, o nércio fala no seu coração, Deus não existe. Deus não. E essa fala hoje, ela está mais abrangente. Muitos dizem Deus talvez, Deus é possível, Deus depois, Deus não. Mas o começo da existência, quando fala primeiro Deus, está dizendo Deus sim. Então criar Deus não cura criatura. Só o Criador pode dar sentido à criação. E como o homem é um ser criado, a resposta para a sua existência está no seu Criador, no manual de instrução, a palavra de Deus. Só que quando duas pessoas que convivem juntos se separam, preste bem atenção, só tem uma possibilidade delas se reencontrarem, é se um dia uma delas voltar num lugar comum a ambas. Imagine que duas pessoas, marido e mulher, dois irmãos, dois amigos, se vocês se separarem hoje, por algum motivo, dois amigos, e um for para a África e o outro for para a Europa, e começarem a viajar e trabalhar e existir, e não se corresponderem, nunca mais voltarem aqui, onde procurá-lo? Olha o tamanho da Terra. Onde será que ele existe? Só no estado difícil, só na cidade difícil. Imagine fora do país, imagine em toda a Terra. Para duas pessoas que já viveram juntas e se separaram, se reencontrarem, é preciso que elas retornem ao lugar que elas já existiram. Que elas voltem aonde teve uma aliança, onde teve um compromisso, onde tem algo que é comum aos dois. Muito bem, o homem, para ele reencontrar com Deus, primeiro Deus, para ele reencontrar com Deus, ele precisa voltar a um lugar comum às duas pessoas. A Bíblia fala que no princípio Deus, e Deus falava com o homem na terra em vida na viração do dia. Não sei por que as pessoas, ao procurarem Deus hoje, elas querem ir no além. Elas querem ir fora da terra. O lugar que Deus criou e colocou o homem para ele se encontrar com o homem em vida é na terra. Tem gente esperando para encontrar com ele no céu. Esse encontro não será bom. Porque no céu, se o homem não se encontrar com Jesus como Salvador na terra, ele se encontrará com ele no céu como juiz. É o mesmo Deus. A diferença é que como Salvador, ele não julga, ele salva. Como juiz, ele não salva, ele julga. Passou o tempo da salvação. Então eu tenho que encontrar com Deus. O homem se foi de Deus na terra. O homem se distanciou desde a queda. Jesus veio na forma humana para lugar comum a duas pessoas. Duas pessoas conversavam, se relacionavam na terra, uma humana e uma divina. Deus falava com o homem na viração do dia. E a vida acontecia. E o Espírito de Deus falava ao Espírito humano, o Espírito humano era abastecido por Deus, e o Espírito humano dava sentido à existência humana, transmitia vida espiritual à alma, a alma satisfeita expressava-se por intermédio do corpo. E o homem vivia até o dia da queda. Quando houve o rompimento, o homem falou, tive medo, me escondi e se foi. Jesus veio para resgatar o homem, para ele ter um reencontro com Deus. Onde isso acontece? Onde Deus marcou, ou seja, na viração do dia, na terra. A gente se encontra com Deus aqui na terra, cada dia, viração, cada dia que a terra dá uma virada, mais um dia se passou, é mais uma oportunidade que a gente tem de se encontrar com Ele em qualquer lugar nessa terra. A gente encontra Deus na terra e em vida. Não tem como encontrá-lo fora da terra e depois da vida. Foi aqui que Ele estabeleceu para a gente se falar. O que Ele vai fazer depois daqui, aqueles que vão para o céu, aqueles que vão para onde Ele determinar, é uma outra revelação. Mas para aqueles que estão perdidos, em crise com a existência, ele precisa primeiro achar Deus. E aonde se acha Deus? Em vida e na terra. Se tivesse que ser fora da terra, que direção você tomaria? Norte, sul, leste, oeste? Quantos quilômetros você andaria? Com que nave você iria? Não. A Bíblia fala, eis que Ele não está longe, para você não dizer, como é que eu vou lá? Não está no mar, não está no céu. Não tem desculpa. Sabe onde Ele está? Onde você estiver, junto de ti, no teu coração, na tua boca, é só você confessá-lo.
E você vai ver que ele está no lugar que ele sempre esteve para falar com o homem. O homem é que fugiu de Deus para uma terra distante. Lembra da palavra do filho pródigo? O filho falou para o pai, tchau, foi para uma terra distante. Essa terra distante, ela não é tão distante assim. Porque ninguém vai para longe dos olhos de Deus. É mais uma atitude do coração. Ele queria viver num lugar onde o pai não ia interferir na sua vida. É gente vivendo sem Deus. Não querem Deus, nem em primeiro, não querem ficar em segundo, não querem Deus. Então, não tem lugar distante, mas eles acabam mesmo na mesma terra, no lugar onde Deus está, que ele pode ser achado a qualquer hora e qualquer momento, mas eles não procuram por Deus. E isso complica a vida. Faz a crise agravar-se a cada dia. Então, na viração do dia, a gente se encontra com Deus. Sabe na onde? Na terra. Sabe quando? Todo dia, cada dia. Deus existe, eu existo. Deus me criou para se relacionar com Ele. Ele quer se relacionar comigo, eu quero me relacionar com Ele. Então, a gente se encontra em vida e na terra. Na viração do dia, todos os dias. Se você nunca fez isso, faça. Isso traz razão ao existir. Isso dá sentido à vida. Isso coloca um dinamismo no espírito, na alma. Era assim que o homem vivia. Na viração do dia ele falava com Deus, Deus falava com ele. O que eles falavam eu não sei, não está escrito. Que Deus vai falar com você eu não sei. Mas se cada dia que a terra virar você quiser falar com Ele, esteja certo disso, está na sua palavra, Ele quer falar com você. É preciso que aconteça o reencontro. Porque nós vivemos muitas vezes distante. Fomos para uma terra distante, onde nós não queremos Deus. Numa terra onde se gasta tudo, numa terra onde ninguém dá nada para ninguém. Lá onde o filho pródigo quase acabou com a sua vida. Um lugar longe da casa do Pai. Depois de Deus, quem é a segunda pessoa? Eu. Deus, eu. Se ninguém pode ocupar o lugar de Deus na minha vida, também não pode ocupar o meu lugar. Primeiro Deus, depois eu. Essa ideia de colocar alguém no seu lugar não é muito bom. Nem de colocar alguém no seu lugar e nem de colocar alguém no lugar de Deus na sua vida. Palavras de Jesus para descomplicar a religiosidade dos fariseus, que serve para nós e servirá eternamente. Primeiro, Deus. Não deixe ninguém ocupar e nem você mesmo ocupe. Esse aqui é o lugar de Deus. Primeiro, Deus. O lugar de Deus, não ocupe ele e você também na vida de ninguém. Nem a pedido. Nem pagando bem. Você já ouviu alguém falando assim? Ai, você é tudo que eu tenho. É fria. Sai fora disso. Se você morrer, eu estou perdido. Você está no lugar de Deus. Fala, não. Eu posso ser uma bênção na sua vida, mas primeiro, você precisa ter como tudo na sua vida, Deus. Porque se eu for tudo que alguém tem na vida dele, ele está frito. Ele está liquidado, ele está quebrado. E tem pessoas que às vezes, não conhecendo Deus, conhece alguém de Deus. E fica tão feliz em conhecer alguém de Deus, porque ele não conhece Deus, e ele pega esse alguém de Deus e já põe no lugar de Deus. E esse alguém de Deus, lugar de Deus é bom. Você é adorado, você é honrado, você é reverenciado. Pessoas pedem até bênção. Lugar de Deus é bom. Às vezes a pessoa senta no lugar de Deus e fica. Não aceite isso, não é bom para você e nem para ela. Primeiro Deus, depois você. E se ninguém pode ocupar o lugar de Deus, nem o meu. Ninguém no meu lugar, ninguém no lugar de Deus. Eu não quero o lugar de Deus, porque o lugar de Deus é o lugar de Deus. E eu não quero ninguém no lugar de Deus. Eu não quero ocupar o lugar de Deus também na vida de ninguém. Mas é muito fácil colocarmos alguém no lugar de Deus, ou nós ocuparmos o lugar de Deus na vida de alguém. Alguém vai olhar para você e falar, você é tudo o que eu tenho. Às vezes um pai, às vezes uma mãe, às vezes um amigo, às vezes um irmão. Às vezes uma pessoa muito especial, muito querida, muito amada. Mas o lugar de Deus é o lugar de Deus. Então, na minha vida, primeiro Deus, depois eu. Nem os meus, quando eu falo meus, pontinhos.
Tudo que você chamar de meu, de minha, tudo que for seu, tem que vir depois de você. Primeiro você. Ah, mas os meus são coisas que o próprio Deus me deu. Ele deu para você, mas primeiro você, depois os seus. Não mude a ordem, não mexa na lei. É lei de Deus, é lei rumo à eternidade. Deus, você, depois os seus. Depois, meu pai, minha mãe, meu filho, minha mulher, meu ministério, minha igreja, qualquer outra coisa vem depois de mim. Porque qualquer coisa que eu chamar de meu, não tem valor se não tiver eu. Tem gente que morre por coisas que só poderia ser usada em vida. Sem vida, coisas tem que ser usada. Vida tem que ser vivida. É a mensagem: ame a vida, use as coisas. É muito comum pessoas inteligentes amar as coisas e usar vidas. Para conseguir coisas, eles usam, manipulam vidas. Pisam, mutilam, faz um monte de coisa. Não amam vidas, amam coisas. Isso não dá certo. Ama a vida. As coisas, use-as, são para ser usadas. Deus, e tudo que Deus me deu, mensagem de quarta-feira, nós pregamos aqui, temor de Deus, o princípio da sabedoria. Deus tinha dado para Abraão um filho, o filho era de Deus, fez promessa, tinha fatos maravilhosos na vida daquele menino. Filho da velhice, promessa de Deus, um menino abençoado. Era de Abraão, Deus deu ele para Abraão. Só que ele era um dos meus. E Deus queria Abraão acima disso daí. Falou: Abraão, mata esse menino. Vamos ver se você tem coragem de sacrificar ao Senhor aquilo que Ele te deu por Ele. Porque para Deus, nada que você possui vale mais do que você que as possui. Nada que eu tenho vale mais do que eu que as tenho. Você é mais valioso para Deus do que qualquer coisa que Ele já te deu. Se Ele já te deu, é porque você tem valor. Ele deu para você. Não deu você para as coisas. Deu as coisas para você. Foi o que Ele explicou do sábado. Ele falou: olha, eu dei o sábado para você. Não dei você para o sábado. Sábado era para te abençoar. Agora você virou escravo do sábado e inverteu. O sábado virou senhor e o homem virou escravo. Mudou tudo a religiosidade dos fariseus. As bênçãos de Deus, os presentes de Deus, as maravilhas de Deus acontecem da mesma coisa. Deus me dá coisas tão maravilhosas e porque aquilo é de Deus e veio de Deus e eu sei que é de Deus, eu amo mais aquilo do que Deus. Não, na escala de Deus, primeiro, Deus, segundo, eu. Seja lá o que for que Deus me deu. Primeiro Deus, depois eu. E Deus, nós vamos longe. Eu sem Deus não vou a lugar nenhum. Deus sem eu continua sendo Deus. Mas eu sem Deus não sou ninguém. Nós temos mania de falar: não, mas e as minhas? E os meus? E aí a gente coloca na ordem de valores. Meus filhos, meus sonhos, meus projetos, meus feitos, meu ministério. Não, tudo que Deus me deu, Ele deu por mim. Eu sou mais importante para Ele do que tudo que Ele me deu. Foi depois que Abraão pegou o cutelo para sacrificar o moço, que ele levantou, que Deus bradou e disse: Abraão, não faças tal. Agora sei que temes a Deus. Agora sei. Sabe por que Deus disse agora sei? Porque não me negaste teu único filho. E quando Deus pediu, Deus foi bem específico. Falou: oferece-me teu filho a quem tu tanto amas. Se tem uma coisa que Deus sabia, era o amor extraordinário que Abraão tinha por aquele moço. Sei que você ama muito, então oferece por isso mesmo. Mas quando ele ia oferecer, Deus falou: agora eu sei que você teme a Deus, porque você não me negou o teu. O filho era dele, Deus já tinha dado para ele. Mas mesmo Deus me dando as coisas, tudo que Deus me dá, continua sendo dele, porque ovelha não tem posse, ovelha é a posse. O boi tem cria, não tem? A ovelha. Mas só que, apesar da cria ser do macho e da fêmea, do animal, mas é tudo do fazendeiro, porque nasceu na fazenda. A ovelha gera, o gado gera, mas é tudo do fazendeiro. A vaca não pode falar: meu bezerro é meu. Se ela pudesse, não poderia dizer. A Bíblia fala: minha é a terra e toda a sua plenitude. O homem é de Deus e tudo que Deus dá para ele continua sendo de Deus, porque nós somos a posse
Nós não somos o dono. O Criador é o dono de todas as coisas, da nossa vida e de tudo que nasce da gente. Tudo. Filhos, neto, bisneto, fazenda, multinacionais, tudo que Deus te der, continua sendo dele. Você e tudo que ele te deu. Então a ordem é Deus e depois eu. Não deixe nada à sua volta assumir o seu lugar perante Deus. É Deus e você. Às vezes a gente tem mania de falar para Deus, olha Deus, olha o meu testemunho, olha a minha oferta, olha o meu culto, olha o meu ministério. Não, nada de meu, Deus e eu, você. Vamos separar Deus de tudo que existe em volta de Deus. Vamos separar eu de tudo que existe em volta do eu. Minha família, meu ministério, meus feitos, eu evangelizei, eu plantei. Não, para, você. Deus e agora eu. É aqui que a nossa vida começa a ter valor. Porque sem você, todos os seus não é nada. Então, eu vim de Deus, existo em Deus e para Deus. Esse é um casamento perfeito. Eu e Deus. Você e Deus. Deus e você. Deus e eu. Essa aliança vale para sempre, para a eternidade. Não tem crise nela. Porque nós temos a bênção do nosso Senhor. O próximo, se em Deus eu tenho fé para existir, na minha existência, no meu lugar, eu encontro razão para existir. O homem é um ser racional, feito por Deus. Tem consciência da sua existência. No meu próximo, eu encontro valor da existência. Valor para existir. Por que valor para existência? Porque sem o próximo, tudo perde o valor. Vamos fazer uma comparação infantil aqui, né? Pré-adolescente. Vamos imaginar que alguém estivesse muito satisfeito com todo mundo e dissesse, Senhor, ninguém presta. E se Deus falasse, então tá bom, vou tirar todo mundo da terra e vou deixar você sozinho. Uau, e aí? O que você pensaria como um pré-adolescente ou como uma criança? Vou no banco, vou pegar todo o dinheiro. Para quê? Não vai ter ninguém no McDonald's para te servir. Não vai ter ninguém em casa para lavar roupa. Vou fazer um cruzeiro. Não tem ninguém para pilotar o navio? Você vai para onde? Sozinho. Você pode pegar todo o dinheiro e toda a riqueza que existe no mundo. Não tem ninguém para dirigir, não tem ninguém para arrumar o pneu do carro, não tem ninguém para... Perdeu a graça o mundo. Você ficou, de repente, dono do mundo, mas o mundo perdeu o sentido. Por isso que Deus não ouve essas besteiras. Senhor, ninguém presta, só você, então vou deixar você sozinho, pronto. Coisa complicou. Eu preciso das pessoas. Essas pessoas que eu reclamo delas, elas dão valor ao meu existir, eu preciso delas. Cada lugar que você vai encontrar coisas que pessoas fizeram. Está no seu calçado até o alto da sua cabeça, da planta dos pés, até o alto da cabeça. Foi por causa de pessoas que nós viemos a existir, e nessas pessoas que nós encontramos valor para a nossa existência. Por isso a Bíblia diz que nós somos um corpo. Um corpo é feito de células. E células, para serem saudáveis, recebem e transmitem vida. Não pode só receber, não pode só transmitir. Elas têm que existir interagindo. E Deus já disse que não é bom que o homem vive só. Se Deus falou que não é bom, Deus sabe o que está falando. No meu próximo, eu vou encontrar a minha terceira missão na escala de valores de Deus. Em Deus eu existo e com as pessoas nós vivemos. Deus, fé, eu, razão, pessoas, valor para a minha existência. O que dá valor à minha existência é o meu relacionamento com as pessoas. A mesma coisa que dizer, Deus fez o peixe para a água, Deus fez a ave para o ar, Deus fez o animal para a terra, nas suas várias espécies, e Deus fez o homem para ele e um para o outro. Deus nos fez para existir em famílias, e famílias formam a família de Deus. Por isso que o reencontro com Deus é chamado de casamento. Por isso que no princípio Deus diz, crescei e multiplicai. Então nós fomos criados no plano original de Deus, para viver em família. Mas aí, como nós nos distanciamos de Deus, perdemos esta qualidade e agora a gente tem dificuldade para viver com pessoas.
Porque viver com pessoas é muito difícil, mas é assim. A Bíblia na oração do Pai Nosso fala, assim na terra como no céu. Já falamos isso aqui. Parece que Jesus errou, tinha que ser o contrário, tinha que ser assim no céu, porque o céu é muito melhor do que a terra. Não, a gente aprende a viver em família na terra. Foi aqui que Deus nos deu um pai, aqui que nós aprendemos leis, amar e ser amado, limites. Porque no céu não é diferente, nós viveremos em família, na família celestial, a família de Deus, da qual Jesus Cristo é o primogênito. E Deus é pai de todos. Sabe quem é pai? Sabe de quem nós somos irmãos? São chamados de irmãos aqueles que são gerados pelo mesmo Pai. Deus é nosso Pai porque nós somos gerados pelo mesmo Espírito. E viveremos em família. E quando nasce um irmão, ele nasce da vontade do Pai. Não compete ao irmão aceitá-lo ou não. Estamos cansados de saber isso. Mas às vezes é uma parte tão difícil de praticar que a gente prefere isolar, selecionar, do que relacionar. Só uma consideração rápida nessas 3 palavrinhas. Isolar-se. Sabe o que é isolar? É uma forma de evitar confrontos, avaliações. É uma forma de evitar balanças. Sabe por que uma vida só? Sua verdade nunca será confrontada. Seu ponto de vista nunca será confrontado. É uma vida que existirá para um único consumidor. Você vai viver para você. O próximo, querido, é muito importante porque no relacionar nós vamos encontrar o valor da existência. Isolar é mais fácil. Sabe por quê? Isolar é uma forma de evitar confronto, evitar avaliação. Uma pessoa que se isola, ele pode falar o que ele quiser, mesmo que ele chamar uma mentira de verdade, não tem ninguém para avaliar. Não tem ninguém para confrontar. Minha verdade será sempre minha. Então isolar é bem mais fácil do que se relacionar. É uma vida que vai existir para um consumidor só, para ele. Agora, se você quer ver a sua vida ser desvalorizada, você vai entender já por que desvalorizada. Porque a pessoa que vive só para ela, ela se acha o máximo, né? Só que a verdade nunca é confrontada, seu ponto de vista nunca viu um outro. Tudo que ela fala só vale para ela. Mas à medida em que você começa a se relacionar, aí você começa a ser confrontado, você começa a ser pesado por balanças alheias. Vamos imaginar, um jovem, antes de se casar, ele se acha o máximo. Sim ou não? A jovem também. Quando os dois começam a namorar, se for virar em casamento, o ponto de atrito às vezes é 2%, 3%, 95% bate, os dois é o máximo. Junta isso, o índice de aceitação é astronômico. Muito bem, isso deixa a vida dos dois hipervalorizada. Quero saber quanto que ele vai estar valendo depois que ele tiver sogro, uma sogra, 4 filhos, um pouco de nora, um pouco de genro, um pouco de neto, um pouco de bisneto, um monte de cunhado, de primo, de parente. 2º grau, 3º grau. Eu quero saber, depois que você estiver sendo pesado por tantas balanças, quanto você vai valer. Aí, ficou mais difícil ser valioso. Sozinho a gente é valiosíssimo. Mas quando você começa a ser medido por muitas pessoas, é melhor se isolar. Evitar confrontos, evitar balanças. Agora, maravilhoso é quando você vai no aniversário de alguém, que já é avô ou bisa, e tem um monte de gente em volta ainda dando o mesmo valor. Que exemplo de maturidade. Essa vida vale muito mais, porque no seu relacionamento ele se valorizou. Não fugiu, não isolou-se, não desistiu, não suicidou-se, não entrou em crise. Administrou seus problemas, gerenciou suas crises, continuou mantendo seus relacionamentos, aprendeu a conviver com outros conceitos fora do seu, aprendeu a se ver do ponto de vista do outro, porque do meu ponto de vista eu sou muito bom. Agora eu preciso me ver do seu ponto de vista. Aí o valor já cai pela metade. Aí eu preciso ver do outro ponto de vista. Agora acrescenta aí sogro, sogra, cunhado, genro, nora, neto, bisneto, mais 100 amigos, irmãos da igreja. Que olha para você e fala, negócio não é bem assim não, meu irmão. Está pensando que você é o quê? Estou sendo pesado na balança dele. Aquela irmã lá que dá aula na escola dominical, pensa que ela é a boa. Aquele irmão lá
É relacionar, é a gente ser pesado pela balança dos outros. Você vai encontrar isso na sua família, nos seus amigos de escola, no seu amigo de trabalho. E fugir é evitar confrontos, é desvalorizar a vida. À medida em que você aprende, se ajusta a relacionar com o próximo, veja como Jesus se relacionava com o próximo, não fugia. Está num debate aqui e responde com sabedoria e não lançou palavra de maldição sobre ele, falou, vão todos para o inferno. Não. Lá no final do ministério de Jesus, depois de tanto ministrar para essa gente e eles não querer aceitar o plano de Deus, é que Jesus disse, ai de vós, ou seja, vocês vão colher o fruto da vossa decisão. Porque vocês percorrem os céus e a terra para fazer um prosélito, e quando vocês fazem um prosélito, ou seja, para converter uma vida, vocês fazem ele 100 vezes filho do inferno. Queridos, isolar não valoriza a vida, só o que valoriza é relacionar. Selecionar também não valoriza, porque selecionar é uma forma de arrumar cúmplice, é uma forma de arrumar avalistas para minhas causas. Olha, eu gosto só de você porque você pensa mais ou menos igual eu, ou seja, você não me confronta. Então, quando eu me isolo, eu estou fugindo de confrontos. Quando eu seleciono, eu estou querendo pessoas para defender a minha causa. Eu estou arrumando avalista para as minhas causas. Eu estou querendo cúmplices para a minha vida. Cúmplices. A única coisa que valoriza é relacionar. É uma forma de se valorizar, curar, crescer e vencer. Por quê? Eu já sei, aprendi com Jesus que nem todos vão aceitar a minha vida. Mas mesmo assim, eu tenho que me relacionar com todos. Eu vou respeitar o ponto de vista de cada um. Aquele que achar que eu sou uma bênção, eu digo amém, glória a Deus. E aquele achar que eu não sou uma bênção, ele não vai me frustrar. Eu não estava esperando que todo mundo me aceite. A cura para a frustração é não esperar nada de ninguém. É esperar em Deus. Não tenho a pretensão de conquistar a todos. A Bíblia fala que Jesus veio para todo mundo, mas nem todos o aceitaram. Então quem o aceitou, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora pense comigo, queridos, para encerrar. Se eu não vou conquistar a todos, para quantos eu devo oferecer a minha vida? Se eu oferecer minha vida para uma única pessoa, se um dia ela se decepcionar comigo, eu não tenho ninguém. Já viu pessoas que se anulam? Eu falei o próximo. Às vezes o próximo pode ser um filho, um marido, um pai, uma mãe. Ele se anula do mundo, de Deus, de tudo para viver uma vida. De repente aquela vida se vai, ele se frustra e agora ele não tem ninguém. Se nem todos vão aceitar a minha vida, para quantos eu devo oferecê-la? Para o maior número de pessoas possíveis. Talvez para você eu não sirva, para você eu sirvo. Para ela eu não sirvo, para outra eu sirvo. No fim, quando eu me relacionar com 100, 200 pessoas, eu vou me valorizar com 10, com 15, com 20, não tem problema. Mas se eu me isolar, eu vou evitar confrontos e a minha verdade não será verdadeira, será só o meu ponto de vista. Eu nunca fui visto fora dele. Se eu selecionar, eu vou arrumar cúmplices para viver a minha vida ou uma visão, de repente, fora da visão de Deus. Mas Jesus disse, nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Deus nos chamou em comunidade, nos salvou em comunidade, nos arrebatará em comunidade. Procure na Bíblia uma só bênção que Deus proporcionou em Cristo Jesus para o indivíduo. Não. Ele é chamado de igreja, de corpo, de edifício, de nação. Nos abençoou, nos salvou, nos remiu, nos arrebatará, nos glorificará. Nos dará a vida eterna. Sim, a bênção é individual a cada pessoa. A bênção é de cada indivíduo. Mas elas estão na aliança de Deus com um povo, filhos de Abraão. Na aliança de Deus com um povo, em Jesus Cristo, filhos de Abraão, pela fé. Jesus veio da linhagem de Abraão, da linhagem de Davi. Jesus era um filho de Abraão. Jesus era da linhagem de Davi. Então, nós temos que nos relacionar com o maior número de pessoas possíveis. Porque quanto mais eu me relacionar, mais valorizado a minha vida vai ficar. São muitas pessoas que vão olhar para você e vão falar, aquele irmão é uma benção. Tem um que fala que não, outro vai falar é uma benção. Por quê? Não fugiu de se relacionar. Amém, queridos? Deus, eu e o próximo. Eu sou o seu próximo e você
é o meu próximo. Deus é o nosso Deus e nós existimos em Deus e vivemos uns com os outros. Amém? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé, queridos. Feche os seus olhos. Quando nós estamos meditando na palavra de Deus, Deus está falando conosco. Quando nós oramos, nós estamos falando com Deus. Eu quero te convidar para falar com Deus agora. Talvez você não tenha feito isso hoje ainda. Quem sabe o dia foi corrido e você ainda não se dirigiu a Deus para falar alguma coisa para Ele. O melhor momento é depois de ouvi-lo. O melhor momento para falar a Deus é depois de ouvir a palavra de Deus. Quem sabe você tem alguma coisa a dizer agora? Coloque Deus em primeiro lugar. Você é tão importante para Deus que Ele não quer ninguém no seu lugar. Você vem depois de Deus. E aí, depois de Deus e você, vem o próximo. Quem sabe você está em crise existencial com a sua própria existência. Quem sabe você está em crise existencial com o próprio Deus. Quem sabe você está em crise existencial com o próximo. Coloque cada coisa no seu devido lugar. E a crise deixará de existir. Sua vida voltará à normalidade. Deus em você, você em Deus, e os dois atuando em relação ao próximo. Ore agora. Fale com Deus. Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus. Nós estamos na Tua presença. Olha, Deus, para a nossa vida. Nós somos complicados. Somos cheios de manias, de defeitos, de traumas. Herdamos isso, ó Deus, da queda. Vivemos muito longe de Ti. Às vezes, ó Deus, vivemos numa terra distante. Mas hoje, ó Deus, nós estamos aqui na Tua casa. Nada nos obrigou a estar aqui. Viemos aqui por prazer, por amor, porque é a Tua casa. É onde se canta a Tua música, é onde se ouve a Tua palavra, é onde se invoca o Teu nome. E aqui está o Teu povo, ó Deus, que prazerosamente se ajunta para cultuar-te. Cura, ó Deus, a nossa existência. Corrija, ó Deus, os nossos erros. Sara a nossa alma, restaura a nossa fé. Ajuda-nos, ó Deus, nos nossos relacionamentos. Com a família, com a igreja, com os amigos, no trabalho, na escola, por onde existimos, por onde passamos, por onde vivemos. Deus, dá sentido ao nosso existir. Deus, coloca prazer no nosso viver. Deus, coloca valor na nossa existência. Que a nossa vida, ó Deus, seja uma bênção por onde passar. Por onde ela acontecer, por onde ela viver. Que a Tua vida, ó Deus, seja vista no nosso viver. Olha, Senhor, para cada um dos Teus filhos nesta noite. Jovens, adultos. Nós queremos existir em Ti, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus.